Olá, pessoal do terceiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a segunda, né? A segunda aula, terceiro ano está na segunda aula de Sociologia de 2026. Na verdade, gente, o módulo 2 é bem curtinho. Fala sobre o relatório do Clube de Roma, na década de 1970, agora do século 20. Porém, lembra que no primeiro módulo eu falei para vocês a respeito de Malthus, um economista que fez esses mesmos cálculos lá no começo do século XIX, 1800 e comecinho, só que agora a situação foi feita, esse relatório foi confeccionado por vários técnicos que se reuniram em Roma, na Itália. Por isso que esse relatório chama-se Relatório do Clube de Roma, tá? Foi elaborado em 1972. Esse relatório analisou matemática e criteriosamente muitas fontes de informações, como a de crescimento populacional, produção de energia, produção de alimentos, enfim. E os modelos matemáticos aplicados, gente, são, mesmo na década de 70, que para nós hoje em dia, há 50 anos atrás, parecem obsoletos, eram muito mais elaborados, muito mais comprobatórios do que aqueles usados por Thomas Malthus no início do século XIX. Então, mesmo como afirma a própria apostila, né, eu nunca me inteirei muito a respeito dessa história de relatório do Clube de Roma sobre a ecologia, sobre a degradação ambiental, porque na época houveram muitas discordâncias, né? Tudo que a gente lê a respeito denota muita discordância, como é que se diz? Muito choque de opiniões entre os métodos usados, os modelos matemáticos usados na década de 70, mas mesmo assim, após a divulgação desse relatório, houve pânico, né, no mundo. Imagina, o mundo inteiro preocupado com a degradação da natureza, e começaram a surgir. Esse relatório ele alarmou muito a população mundial, né? E começaram a surgir movimentos de conservação ambiental. Na verdade, esses movimentos acabaram se tornando choques, né, políticos, oposições políticas. Houveram movimentos que começaram a pregar a ecologia e o uso sustentável dos recursos naturais da Terra, né? Com razão, isso aí sim, eu concordo plenamente. Eu acredito que o ser humano tem que tomar uma atitude de desperdiçar menos e de consumir menos desnecessariamente. Ou seja, o consumo exacerbado, aquele consumo sem razão nenhuma, também deve ser combatido, porque isso degrada o meio ambiente. Agora, há de se pensar, gente, há de se colocar na balança o grau de alarmismo após a divulgação do relatório de Roma e as reais transformações da natureza. Há de se estudar, né? Como eu digo sempre, e vou continuar repetindo enquanto eu for professor, devemos nos afastar do senso comum, sempre. Daquelas explosões sociais, daquelas notícias sem fundamento. Esses dias eu estava conversando com o pessoal aí do cursinho pré-vestibular, do curso pré-vestibular, e eu falei para eles, às vezes a gente cria opiniões e preconceitos baseados em fatos, em relatórios, em notícias, em números que ouvimos ou na imprensa, ou na rua, ou nos próprios meios de comunicação, jornal, revista, site, enfim. E que aumentam, ou diminuem, ou então não estão totalmente fundamentados
nos resultados científicos. Para quem se interessa por ecologia e por ambientalismo, por manutenção do meio ambiente, eu acredito que seja assim extremamente importante, né, de capital importância, se informar, né, estudar com critério, né, os dados todos fornecidos, que a degradação da natureza ocorre em ritmo acelerado, que a exploração é selvagem, que a exploração dos recursos naturais é selvagem, isso é fato. Agora, também é fato que a população aumenta. A população tem a tendência a aumentar, né? E assim, a ciência, na minha humilde opinião, existe para melhorar os processos tanto de exploração, como de produção alimentícia, como de combate às pragas, né, aos insetos, aos micro-organismos que destroem as plantas, enfim. E isso vem acontecendo. Em relação ao aquecimento global, também existe uma grande controvérsia. Eu não vou me posicionar para não criar polêmica, porém, existe uma corrente afirmativa, né, que afirma, baseada em dados, em coleta de temperatura, que a temperatura da Terra ela sobe sem decréscimo, né, sem cair, desde a Revolução Industrial, né, desde o século XIX. E já existe a corrente negacionista, que afirma que a Terra teve temperaturas baixas e altas ao longo de sua existência, segundo os registros arqueológicos e científicos da arqueologia mesmo. Eu acredito que não existe uma outra, deve até existir, mas eu desconheço, alguma outra ciência que estude a evolução planetária, talvez a geologia, né? A análise do solo, enfim, a própria astronomia e, né, todas aquelas teorias baseadas em observações espaciais. Porém, também é uma questão a se pensar. É uma questão de confrontar dados e usar a razão, né? Como a gente está vendo agora no primeiro ano, René Descartes, né? A dúvida sistemática, como a gente está vendo agora como é que eu vou falar isso para vocês? Tornar a filosofia científica, né? Aplicar métodos matemáticos para a filosofia, para poder provar certas conclusões. A própria sociologia vai surgir como ciência baseada em critérios matemáticos, né? Em critérios lógicos, em critérios racionais. E é exatamente isso que deve ser levado em conta por um estudioso sério, por um acadêmico sério, sem a polarização política, né? Porque, veja, muitas das discussões a respeito de aquecimento global, exploração ilimitada, exploração de recursos naturais selvagem, consumo exagerado, né, destino do lixo, do dejeto, né, produzido pela humanidade, são retóricas, são assim discussões que não têm fim, porque uns argumentam um grupo argumenta uma coisa, outro grupo argumenta outra, se aparecer um terceiro grupo vai argumentar outro, enfim. Essas conclusões, elas têm que ser mais sérias, né? Elas têm que ser mais conclusivas e mais éticas, né? Sem levar em consideração as tendências políticas dos acadêmicos que geram documentos e que assinam documentos com a autoridade que possuem
de cientistas, sem exagero dos ativistas, né? E sem exagero também daqueles negacionistas, daqueles caras que procuram, daquele grupo que procura normalizar a coisa. Não, isso tudo é muito normal. Gente, não é normal. Porém, o grau de alarme deve ser proporcional, né? A gente não pode usar uma medida contentora de produção para produção de alimentos e de extração mineral, assim, com mais intensidade do que a situação pede, porque afinal de contas é como eu acabei de falar para vocês, o mundo, a população mundial cresce, né? Isso é uma coisa inevitável e não tem como, assim, evitar isso, né? Isso é uma consequência do desenvolvimento, tanto da indústria, como da ciência, como principalmente da medicina, né? O número de pessoas que envelhece é muito maior do que no passado. No passado, a perspectiva de vida de uma pessoa era muito curta, dependendo das condições e do local onde esse indivíduo morava e trabalhava. A perspectiva de vida beirava os 30, 40 anos, imagina. Hoje nós temos, assim, perspectivas de vida girando em torno de 74, 75, 80 anos de vida média, né? A perspectiva média. Ou seja, tem caras que alcançam 90, tem indivíduos que alcançam 100 anos. E o número de nascimentos bem-sucedidos, né? Aquelas crianças que, como se usava o termo antigamente, vingam. Aquelas crianças que nascem, se alimentam, crescem, vão para a escola, vão ser profissionais e vão viver com essa mesma perspectiva de longevidade, também tende a aumentar. Então, cabe a vocês, agora a mim, por exemplo, passar para vocês que todo tipo de medida e contraposição a atividade produtora de alimentos, né, e a atividade extracionista, a atividade extratora, deve ser aplicada na proporção em que cause um processo conservatório, para que a terra alcance, né, para que a produção de alimentos e a população alcancem uma linha conservatória, né? Uma linha, como é que se diz? Foi um termo que eu usei na primeira aula. Enfim, para que seja mantida, para que sejam mantidas as condições de fornecimento de alimentos e recursos naturais para as próximas gerações, né? Porque nenhum de nós deseja que a Terra se exaure, que se exaure, né? É do verbo exaurir. Bom, enfim, nenhum de nós deseja que a Terra chegue ao fim da capacidade de fornecer recursos naturais e alimentos. Porém, nenhum de nós também deseja que a população seja reduzida. Eu lembro que na nossa primeira aula eu ainda citei alguns caras, alguns personagens controversos, né? Por exemplo, o vilão Thanos, daquele filme Os Vingadores. Alguns personagens controversos, como esse vilão de cinema que foi inventado até a página 2, baseado em algumas teorias que a guerra, a peste e a fome ajudariam a controlar o crescimento populacional. Gente, também ninguém quer isso, né? As pessoas têm direito de nascer e viver nessa terra. E todos têm o direito de se alimentar. Todos têm que ter condição de viver com dignidade, com um mínimo de condições favoráveis. Então, toda essa controvérsia lembrei da palavra,
sustentabilidade. Os processos, a ciência, na minha humilde opinião, tem que fazer com que a população, o crescimento populacional e o crescimento da produção de alimentos e de fornecimento de recursos naturais seja putz, esqueci de novo, o professor tá ficando velho mesmo, sustentável, né? Ou seja, a Terra tenha condições de se recompor para continuar fornecendo principalmente madeira, né? E minérios também, para que não se torne que a Terra não vire um queijo suíço. Ah, sei lá, isso aí eu estou viajando também, né? Porque, na verdade, a matéria de sociologia aborda o impacto social desses relatórios, né? De alarme, a Terra está se destruindo, as geleiras estão derretendo e coisa e tal. Isso pode estar acontecendo, porém, não se deve deixar de levar em consideração o crescimento populacional e as necessidades, né? Não as vontades. É bem nesse ponto que a nossa discussão, professor terceiro ano, médio do Objetivo Cotia, vai pousar. A necessidade é uma coisa, a vontade é outra. Então, o que eu quero dizer com isso? Ter alguns tênis, alguns pares de tênis, um para estudar, outro para jogar bola, outro para ir passear, é uma coisa. Agora ter 25 pares de tênis, né? Fica a dica, fica uma provocação para vocês refletirem a respeito, tá ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento e toda sorte e todo empenho agora em 2026.